dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando um podcast do Trecho, hoje com um convidado especial, o Denilson. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui. É um prazer todo nosso em receber. O Denilson é um dos dinossauros da eólica, viu? Aí é outro dinossauro no podcast, né? Esse daí é o que tem o maior volume de concreto de fundações do mundo. Do mundo eu não sei, mas do Brasil com certeza, não é nada disso. Bondade sua. A gente já fez algumas bases aí, já executamos vários projetos, mas tem muita gente aí com falta de execução. Já passou de 1000 com certeza. Já passou de 1000. Ó, se o Fernando tava batendo na trave, né? O Fernando veio aqui, aí ele disse a quantidade, eu não lembro, 900 e poucas, se não me engano, né? Eu lembro que teve um evento de comemoração da tua milésima fundação. Teve sim. Um ano e meio, dois. Então já tá com uma umas 500. Já daqui a pouco ele chega nos 2000, nas 2000 fundações, viu? Ele não se preocupa muito com isso não, né? Eu acho que os números são marcantes, retratam uma história. A gente sempre está olhando para frente, né? Aquilo ali realmente construiu muito, mas o importante é entregar o projeto com qualidade, com segurança e atendendo as expectativas. É isso mesmo. A qualidade da fundação também é um diferencial, porque eu já teve fundações e fundações, viu, doutor? Eu já vi uma eólica que eu fui, que eu cheguei lá, as fundações estão misturadas. Rapaz, Cheio de cheiro. Não aproveitava não, viu? Teve alguns que teve que demolir, teve até uns lá no Piauí também que erraram o traço. Quem tiver que aterrar. Não, tiveram que romper, fazer Não, uma tem umas que foram aterradas, e esqueceram lá. Ah, ali é porque fizeram demais. Ali o problema não foi a fundação não, por incrível que pareça. Lá eu trabalhei num projeto, lá na Cadeirão Grande. A gente tinha a perspectiva de fazer era 200 mega, mais 200 mega, e aí fez as fundações tudo de uma vez. E aí, na época da Lava Jato, a gente parou o projeto pela metade E otimizou lá. e trocou o que era as fundações de 200 mega que ia ser de eólica, a gente botou de solar lá. Então, as fundações ficaram enterradas lá. Se perdeu, mas pela qualidade não foi mal. Eu planejei a meta. Mas eu acho que um ponto importante nisso, mais uma vez agradecer por tua doido. Que é isso. Sua presença aqui é bem marcante aqui pra gente, exatamente pelo dinossauro que você é, no bom sentido, porque você foi um dos desbravadores, né, nesse início aí do Brasil, e isso é muito bacana pra gente que é do trecho. Mas você falou um negócio que é a mesma coisa que o pessoal diz, quantos megas você já fez? Cara, a gente falou aqui, né? Cara, não sei, cara, não contabilizo, entendeu? É sempre aquela história do deixa eu vir mais, entendeu? Vai vindo mais. Aí a gente acaba não tendo essa. Mas no mercado, assim, é engraçado como os profissionais meio que fazem essa conta e tal, para poder brincar até. Né? Mas não é aquela expectativa de meta, né? É mais aquela. Porra, tô chegando nos 1000. É um número bacana para poder a gente chegar com o time e chamar. Mas tem gente que conta de mega em mega, viu? Diz assim, mas 1 mega na conta. Aí o Instagram. Mas tem muito, né? Principalmente a gente até entende, a turma mais nova, que tá ali numa pegada muito grande, tem aqueles referenciais e fica computando. E às vezes chegam a ter mais do que os mais antigos, a gente vê as contas lá, mas é como, repito, né? O importante é o processo, né? O resto é consequência, a gente não tenta se apegar, pelo menos eu, nos números assim, não. A gente vai tentando fazer. Esse negócio de número de gente no mercado é igual os números de segurança do trabalho. Quando o cara diz assim, não, eu tenho 120 minutos sem acidente de trabalho. Não, são não sei quantos segundos sem acidente de trabalho. Cara, eu sou da época que mesmo sem acidente de trabalho numa obra, é obrigação. É meta obrigação. E tipo, a galera não, faz uma semana sem acidente. Não, uma semana não. Tantos dias, tantos minutos e tal. Já não é isso. Mas tem efeito psicológico também. Tem! Porque aí você
faz muito tô monitorando para o pessoal se dedicar mais. Mas é porque muda, esse é o aspecto, acho que muda o que a gente no começo meio que, cara, pra gente o que é normal é um negócio extraordinário, entendeu? Acaba se tornando isso. Eu entendo que é importante, eu acho que festejar alguns marcos importantes e tal, até para agregar o time, fazer muito como a gente faz, né? Como você faz, mas a galera tem que, mais nova, a gente tem que falar, cara, isso aí não é importante, faz o básico, cara. Faz o básico, o teu trabalho, a obrigação é essa, entendeu? É por aí. Nós também estamos diante de uma sociedade hoje que vive muito do parecer, né? Perdeu o sentido do ser. Então, hoje a gente bota o posta, a turma posta qualquer coisa e fica ali contabilizando quantos likes teve, quantas curtidas. Então, é sempre no sentido assim, o que é que eu estou colocando e fazendo e estou me mostrando, né? Então, tem essa pegada cultural que a gente vive e a geração mais nova está mais inserida ainda dentro desse contexto. Com certeza. Isso é Mas a gente aproveitar e conta um pouco do começo, qual é a tua formação, como é que tu começou. Fica à vontade. Tá. Bem, eu sou engenheiro civil, né? Me formei pela UFRN. Antes de ser engenheiro, estudar na UFRN, eu passei por escola técnica, né? No caso, na época era ETFERN, hoje são os institutos, né? Então, fiz geologia, mas, assim, a minha grande aspiração, por ter uma parte da família militar, era ser militar. Então, eu fui do Exército, eu fui de escola de sargento, carreira, e depois fui para a AMAN, na academia. Foram duas experiências muito fortes para mim, me nortearam, principalmente nos aspectos de disciplina. Mas tu chega como segundo sargento? Não, aí são oficiais, né? Você sai aspirante e aí é carreira no nível superior. Eu saí no segundo ano, mas lá desenvolvi, como eu falei, a disciplina, o propósito e principalmente a adaptabilidade às circunstâncias que apareciam. E daí eu saio por uma questão de ideologia, não estava mais me identificando com a escola, e volto para fazer a universidade, me formo. E em termos de formação, aí eu fiz especialização em gerenciamento de construções pela Universidade da Paraíba, depois eu faço também gerenciamento de projetos pela FGV, faço gerenciamento de finanças pelo INSPER, e aí vai estudando, hoje não para mais não, né? E na minha formação profissional, eu sempre fui muito ligado, apaixonado pela engenharia, me apaixonei por ela, entrei no mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário só me encantava até a concretagem dos prédios, não tinha muita paciência com o acabamento, o volume de obra, né? E tive a oportunidade de entrar no mercado de telecom. Naquela época tinha recém-privatizado o sistema, Telebrás, então era a Telemar que atendia aqui a nossa região. E eu fui ser engenheiro da Telemar, passei 10 anos, Telemar e Oi, né, e lá aprimorei mais ainda o gerenciamento de projetos. Eu tive a oportunidade, na época da privatização, de passar pelo suporte do Vicente Falcone, que prestava serviço lá para a companhia, né, que sempre foi uma referência para mim, em termos de gerenciamento de projetos, gerenciamento da rotina, o PDCA e tudo mais. Então, sempre muito ligado a obras. E nessa história de telecom, eu fiz muitas torres de concreto para os backbones, sistema de transmissão, e com fundações muito particulares. Isso sempre me encantou. E aí surgiu a oportunidade, a gente já vê no mercado de telecom se indo, né? Já tinha se feito todas as ações, as IVAs, que tinha naquela época o PAN, o Plano de Antecipação de Metas. Todas as companhias, naquela época, visando... Por conta da privatização, tinha aquela meta marcos para universalizar o sistema de maneira como geral. se fosse a luz para todos para Exatamente. Né? Seu pai trabalhou na Telemar, veio? Na Embratel. Embratel. Então, a gente tinha que atender essas metas para entrar no longa distância, para entrar na móvel, que era a grande aspiração, e aí surge a Oi. Eu vou para a Oi também, continuo como engenheiro de implantação, e aí a gente
como engenheiro tem um olhar muito de ver as novas oportunidades, naquela época a gente viu que os renováveis estavam surgindo. E aí, coincidentemente, eu recebi um convite para entrar no mercado. Foi minha primeira empresa e a minha grande escola, e a empresa que eu tenho como referência foi a Cortez. E aí eu comecei obras de eólica, ali em Guamaré, nos primeiros projetos. Qual foi o ano, o Denilson, que começou na hora? A gente está falando aí de 2010, 2011. 2010, 2011, eu estava trabalhando com a Cortez, 2012, lá em Carazinha Montada. Em 2009 eu estava me formando. Comecei a trabalhar em eólica em 2008. 2008, né? Olha aí. Lá, e eu sou aniversário também, viu? Os projetos da INSA, lá no Acaraú, Morgado e Volta do Rio. Mas eu acho que, um parênteses, né, eu acho que é importante você ver a gama de área que o Denilson passou até entrar na renovável, né? Eu acho que o cara começou a carreira militar, aí meio que militar é já um cara que mete a mão em tudo, entendeu? Querendo ou não, o cara vai aprender uma coisa ali, uma coisa por lá, tererê, tererê. Saiu, fez uma faculdade, começou na geologia, né? Na escola técnica de geologia, trabalhou com construção de prédio, foi para a área de telecom, apesar de ser na civil, mas tinha as interfaces, querendo ou não, você tinha que entender todo o processo, como está dizendo, até ter a visão e enxergar a oportunidade da renovável e o crescimento nesses aspectos. Mas é isso que forma o excelente profissional que ele é, cara. Multidisciplinar, tem um conhecimento em todas as áreas, parte de finanças, operações, planejamento. Então, assim, quanto maior, por isso que o cara que começa lá de baixo, pedreiro e vira CEO, é o melhor CEO que existe. Porque aquele CEO que fez só o INSPE lá e já caiu lá como na cadeira executiva, ele não tem a visão lá da ponta, não sabe o que é que o pessoal, onde o filho chora, a mãe não vê, né? Então, eu acho que isso contribuiu com tudo isso. Assim, tem vários ganchos, né, que a gente aproveita aí das palavras do Denilson, a questão da geologia. Hoje ele trabalha na parte de fundações. Quando eu comecei com eólica, a gente não tinha fundação direta. Era tudo fundação indireta. Eu cheguei a fazer estaca de área contínua com 28, 30 metros de profundidade em dunas móveis, sabe? Também fiz. Eu sei, muito ainda, nem muito. Fizemos muito. Aquela ampliação de Arizona, tu já estava na Cortez, Denilson? Que foi aquela de Arizona, na época eu era da Iberdrola. Quando eu conheci o Bira. Você sabe quem é o Bira? Sei quem é. Biratã era gente boa, doido de pedra. Você via, tu quando fica com raiva fica vermelho, né? Ele ficava roxo. Desse jeito mesmo. Né? Desse jeito. A Ramona trabalhou com ele lá. E o Biratã, ele também foi de Telecom. Ele foi de Telecom? Foi de Telecom. Ele tinha uma empresa que prestava serviço para Telemar. Então ele tem uma história muito forte também com Telecom, de infraestrutura, fazendo os sites, né? Preparando para deixar os sites prontos. Um cara muito bom, um excelente profissional. O bicho pegava uma raiva da porra. É o que tá na arena hoje? Não, ele faleceu. Faleceu, eu estava já nessa época. E ele tocava já. Já estava lá, né? Já. Era ele e o Fábio Rego, acho que estava. Era Flávio Rego. Flávio Rego. Pô, esqueci. Vou falar, desculpa aí. Aí, aproveitando outro gancho, ele trabalhando com as torres de comunicação, né? Que tu disse que era de concreto, utilizava deslizante, era? Forma deslizante. Pois é. Principalmente no backbone, aquelas grandes torres, né? De forma deslizante, que cobriam todo e faziam parte do backbone. A torre deslizante, ela 24 horas ela vai se movendo e você concretando e ela subindo, e você concretando e ela subindo. É daquele jeito que tu falou pra gente, né? Que de baixo pra cima. Tinha alguns projetos de torre de concreto que a gente queria utilizar a forma deslizante, infelizmente a gente não conseguiu. A gente trabalhou com a torre de concreto da CTZ. Sim. A de 100 metros lá, a fábrica era lá na Taíba, né? O primeiro projeto deles, na época que eu estava naquela Galvão. E foi um desafio, viu, aquelas torres de concreto.
A gente acompanhava a distância e via a luta. Né? Doutor Ricardo e doutor Inácio sofreram, viu? O Inácio chorava na reunião, viu? E aí chorando, né? Esses dois guerreiros, né? Isso é A gente verdade. fala assim, Desbravador. desbravadores, dinossauros, assim, muito da história da Passa eólica por eles. passa por isso. Sem Né? dúvida. Doutor Ricardo, então, É. da época da Mercúrio, então, né? São homens que realmente têm um olhar de exploração, de pegar o novo, da inovação e da performance. Né? E assim, eu digo que são dois grandes professores meus, né? Foram duas referências. Né? Professores muito ali profissionais, de alto gabarito e muito humanos ali. E gostam muito do que fazem. Tanto que Rapaz, trabalha com engenharia, homem, se não gostar, tá Não fudido. fica. Tá fudido, ainda mais no trecho. É verdade, você tem Então, que gostar. assim, quando o cara toma uma cachaça, a primeiro gole dá aquela. Mas depois É vai verdade. Isso é bem verdade. bonzinho. É. Então, essa é a cachaça que a gente não consegue largar. mas os homens sofreram, viu, com essas do Rio Concreto. Porque, assim, ó, você comparar o valor do BOP Civil com o valor da montagem, a gente sabe qual é o peso. A gente, quando estava fazendo lá o Venço do Piauí, que aí tinha reunião lá com o César Conservani, que era o diretor lá da Votorantim de Energia, e a gente chegava aí, quantos por cento? Quanto a 4%? Não, mas a gente já tem 50 fundações concretadas. Não, doutor, é porque 10% da obra é o BOP, os 90% é só a parte de fornecimento de equipamento e montagem de aerogerador. Não, mas tá errado, meu filho, a gente já fez outra coisa. É porque, querendo ou não, é igual você chegar um projeto lá pro Ricardo e dizer assim, já bem, eu já gastei não sei quantos milhões e ainda tá com 10%. Então, é meio que é o que o César levava, né? Ele levava isso. Aí é a filosofia do que foi traçado no início do projeto, Isso. né? Aquela filosofia, como é que vai ser baseado o avanço de obra? Financeiro. Físico. Eu gosto de trabalhar com físico. Não, mas eu tô dizendo, era essa a definição. Uhum. E aí acaba, tipo assim, se é essa, porque não, pessoal, não, porque o risco é maior, se tiver um negócio, XPTO, da pá, não sei o que, aí. As concepções. Então né, são as concepções de gerenciamento para o cronograma financeiro. Eu acho que poderia ter um acompanhamento financeiro separado e alguns físicos para poder a gente. Eu particularmente gosto dos dois olhares, meio dividido, né? Duas curvas ali que você vai vendo físico e financeiro. Né? Exatamente. Porque aí é exatamente o master plan, né? Para poder exatamente fazer o master plan. Cara, mas aí entrando nesse assunto aí de gerenciamento. Cara, uma coisa que teve de muito positivo quando a gente trabalhou com o Cortez agora nesse último projeto, BLP2 e 3, aquela torre de controle de vocês. Sério. Cara, aquilo ali era muito massa, bicho. Ali é onde eu entrava e olhava, caralho, que massa, velho. Tô com a obra aqui, a obra tá ali. Se eu quiser saber, eu nem falava com o Fernando. Às vezes a gente chegava lá e falava como era o João, né? Era o João Vitor? João Vitor e tinha o menino que saiu, o Bruno, né? Do planejamento ficou acabava. na época que era o Caio e teve o antes que era o. Teve Bruno também, não. O Bruno não era. Que saiu, que virou professor, Pois é, não esqueci o nome dele. Mas enfim, aí a gente às vezes chegava, entrava na sala lá, olhava, e eu falava, ei, você tá querendo falar? Não, eu só queria ver como é que tá o avanço de obra. Ah, não quer sentar ali? Não, já vi. E meio que a gente já tinha uma coisa, e isso foi uma percepção muito bacana, velho. Não é. Da mudança de vocês. E eu trabalhei com vocês lá atrás, lá em Arizona. Arizona. Entendeu? Não tinha, não. A diferença, quando bateu vocês de novo assim, eu olhei assim, caralho, que evolução da porra. E isso foi muito positivo para mim, como profissional, e para mim, o pessoal, de dizer assim, caralho, meu irmão, como evoluiu uma empresa que vem trabalhando desde os primórdios lá, desbravando, e já tem uma evolução dessa. Eu, positivamente, eu tive essa percepção e foi muito bom. Esse ponto que você colocou é assim, um dos fundamentos da gente é esse processo de gerenciar dentro do LPS, né, do Last Plan System, muito ligado ao Lean, tá? Então a gente foca muito. A torre é uma parte de um todo de gerenciamento, mas a gente foca muito nas linhas de balanço
E aí tem as dinâmicas, a gente chama assim, o check-out, o check-in, tem as torres de controle, tem Reunião de sexo e no carrego. exatamente o que a gente, que a grosso modo a gente chama o médio prazo, o curto prazo, né, o 6-week look ahead olhando 6 semanas à frente, né, pode ser 4. Então tudo isso aí a gente trabalha por demais. Eu posso dizer a você, por exemplo, um dia como hoje, eu não falei 3 a 4 vezes no mínimo com gestores, perguntando como é que estão os fundamentos, como é que está a rotina, como é que está a aderência a isso. E uma coisa interessante, Mitoso e Justo, é que todos os nossos gestores hoje, eles estão ou já são formados em gerenciamento de projeto, então, pela FGV. A gente entende que, por mais que se fale muito no sistema ágil, tudo Lean, Kanban, mas o fundamento é o gerenciamento de projeto. Pela característica que são nossos projetos, né? Os nossos clientes mesmo trabalham com gerenciamento do projeto. E daí a gente começa a entrar no Lean, começa a entrar nos modelos ágeis, mas fazendo com que cada gestor nosso, engenheiro de produção, um cara de sala técnica, um administrativo, entenda o que ele está fazendo e o porquê ele está fazendo. E saiba a importância dele no meio do processo. E a meta é uma coisa que a gente busca muito, né? O KPI aderente, e não aceitar uma meta não atingida. Não no sentido de paranoia de dar bronca, não, mas numa coisa que você fique indignado em não ter conseguido aquilo e trabalhe amanhã para fazer um plano de ação para trazer a meta. É isso. Naturalmente, a gente sente isso, porque a gente trabalha com outras empresas e quando a gente vê isso acontecendo naturalmente, é muito bom para o empreendimento que a gente tem a energia que é gasta para a gente poder cobrar, a gente pode fazer acontecer outras coisas. Sim. E isso daí ajuda demais, e quem às vezes fecha o contrato lá fora não sabe o valor que isso dá na obra. É isso mesmo. Não, e sabe qual o ponto melhor desse método de trabalho? Que é a ponta da lança, que o cara sabe a importância dele do processo e ele tem visibilidade, o servente tem visibilidade que se ele não executar aquele trabalho, vai impactar uma cadeia. Então o cara acaba vendo assim, caramba, se eu não fizer isso, o cicraninho ali vai impactar a frente do trabalho do cara, que no final das contas vai atrasar o cronograma em tantos dias, porque querendo ou não, o cara acaba tendo essa visibilidade no check-in, no check-out, porque tem as equipes lá, eu lembro no final do dia vocês se reuniam lá, check-out, terei, parará, e aí eu vi o pessoal até dizendo assim, mas aí, faz isso, faz isso, ok. Dá uma confusãozinha às vezes, hein? É 5 minutos de trocação no nível da ponta da lança, que aí você vê que os caras começam a ficar empolgados até dizer assim, cara, vamos lá, te ajudar nessa porra aí. Essa cadeia de ajuda, né, esse comprometimento, ver a importância de cada um no processo. Até para citar aqui um fato que a gente está passando, que é muito, torna a gente muito feliz por eles, a gente conseguiu agora um artigo, inclusive eu participo desse artigo, onde ele foi aprovado no sistema de gestão Lean, e ele está sendo levado para a Europa, o grande congresso mundial de gerenciamento de projetos, e com a filosofia Lean, onde a Cortez conseguiu mostrar nesse artigo a sua metodologia, e ela foi muito aceita lá fora. E que funciona. Você já tem cases de sucesso. Exatamente. E o que é interessante, então ainda não está divulgando, porque precisa só da chancela final, do rito mesmo acadêmico, mas que está sendo estudado é irônico isso, pela indústria de offshore. Então, é exclusivo do trecho essa informação? Está dentro desse contexto, logo vai ser divulgado, vocês vão ver aí, mas isso realmente nos enche de muito orgulho, um trabalho muito forte da retaguarda, mas que bebe em cima dessa metodologia que vai fundamentando, trabalhando a teoria, mostrando que a prática realmente funciona, e a gente começa a exportar humildemente alguma coisa que aprende. O Mitoso, se não me engano, tu falou que o teu trabalho foi em cima de linha em construção, né? É o que eu ia falar, eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará. E eu, quando eu me formei, em 2008,
era o início do Lean Construction. Sim. Por quê? Porque o Lean Production já rodava bonito em fábricas. Isso. Mas na construção, a gente tinha esse dilema, né? De diminuir estoques, porque o cara antigamente queria... Não, o cara que na obra tem ali o tijolo da obra novo. E isso gera tem 7 tipos de desperdício. Então, assim, eu fiz a minha monografia, era aplicando o Lean Construction, que já tinha na construção civil, em obras de terraplenagem. Legal. Muito bom. Isso em 2008. E tinha muita dificuldade porque a questão da produção puxada. Sim. Porque normalmente a gente trabalha com produção empurrada. E isso, às vezes, não é bom. Porque você perde o controle, entendeu? E como você falou, a gente não trabalha só com produção. Tem todas as atividades que não agregam valor, que agregam valor, mas no fluxograma não tem um tempo determinado, que é a inspeção, os ensaios, todas essas atividades que tem que acontecer e o pessoal às vezes atropela, e isso gera um prejuízo. Positivo. Isso mesmo. Hoje a gente trabalha muito no fundamento, que é o ramp-up. Grosso modo seria a rampa de produção. A Cortez, a gente sempre teve no nosso DNA um poder muito forte de se mobilizar e se espalhar muito rápido ao iniciar uma obra e conseguir fazer com que ela se tornasse operacional no mais curto espaço de tempo, com qualidade. Eu queria dizer, a gente sempre focou muito em ter o nosso canteiro pronto rapidamente, ter a usina pronta rapidamente, para que abrisse frente para as entregas. Né? A gente sempre procurou estar muito aderente ao planejamento, mas o foco é o ramp-up, que é fazer com que essa linha de aprendizagem da equipe, naquela nova empreitada, naquela nova entrega ali do projeto, seja o mais curto, esteja no mais curto espaço de tempo para que ela performe como ela tem o potencial de ser. Então, isso é uma das coisas que hoje a gente está tentando aprimorar mais ainda. A gente é conhecido, assim, quem conhece Cortez, A força de mobilização. é muito grande. Né? A gente tem uma característica. E a usina de concreto é top demais, a usina da Cortez. Eu cheguei na minha primeira fundação de aerogerador em 2008, era numa usina rasga-saco. Sim. A gente começou a concretar, já era 7 horas da manhã, terminou 10 horas da manhã do outro dia. A produção dava na média de 30 metros cúbicos por hora. Sim. E a última usina que a gente trabalhou dava 100 metros cúbicos por hora. Top. Ô, felicidade, cara. Terminou a fundação 7 horas da noite, assim, ó. Não terminava não porque estava no acabamento, mas era 10, 12 horas de lançamento. A cartão dele pegava lá. Uma felicidade muito grande. Mas eu nessa parte de mobilização, acho que é outra dúvida, assim, não sei se é um problema, mas eu acho que é uma coisa que agora os novos contratos, principalmente, fala muito de aquisição, até para poder fomentar a contratação de pessoas locais. Sim. E tal, das obras. E quando você tem uma cultura estruturada de profissionais que já trabalham dessa forma e tudo mais, para poder você levar para outras obras, vocês querendo ou não, vocês retêm muitas pessoas em todos os níveis e saem levando para outras obras, né? Isso. E nessas novas pegadas, novos contratos e tudo mais, que a gente tem que, tantos percentuais de profissionais, tem que ser da localidade e tal, como é que vocês trabalham nesse sentido para poder atender alguns contratos e algumas exigências que tem dessa natureza, que isso por um lado é bom, que você consegue fazer vamos dizer assim... E tem alguns benefícios de ter também parte da mão de obra local, os custos de mobilização. De custo e também de flexibilidade, né? Porque tem o pessoal de baixada, que aí quando você está com o pessoal do campo, o cara tá diminui. O cara mas aí faz o ponto a retenção do conhecimento e disseminação desse DNA Cortez aí, do jeito que vocês fazem. Como é que vocês fazem para poder ter esse aprendizado para esse fluxo de pessoas que entram, que são locais? Como é esse trabalho, essa intensificação dessa... Isso, vocês, dentro desse processo, inclusive que você falou aí, tem alguma coisa amarrada, um procedimento, alguma coisa de treinamento, um onboarding, XPTO e tudo mais, alguma coisa que faça o diferencial para poder deixar essas pessoas capacitadas? Não, veja só, a nossa visão estratégica
a gente tem como um dos compromissos nossos o ESG, né? Então, dentro do social, a gente tem um papel fundamental como agente construtor de ser inclusivo. A gente entende isso como uma realidade hoje, que a gente precisa dar oportunidade àquelas pessoas que estão ali próximo onde o projeto vai acontecer. Para a gente, a melhor situação que poderia existir é eu ter todo o meu efetivo quase local e ter poucas peças ali, desde que esse efetivo atendesse. Então, é um desafio hoje que a Cortez tem, mas que já vinha trabalhando nisso, né? A gente costuma dizer e trabalhar nos nossos líderes, e eles fazem cursos específicos, para focar em treinamento. Então, a gente, hoje os contratos, você pega contrato hoje que exige 60% de mão de obra local. Tem vezes cliente que pede até 80%. Nós temos projetos que já temos na casa de 60% a 70%. Agora, isso a gente se compromete com uma estratégia nossa, e porque assumimos esse contrato e acreditamos nessa inclusão de pessoas, levar essa oportunidade que a gente precisa treiná-las. Então, isso exige que os nossos líderes, nossos engenheiros, gestores, enfim, todo o time esteja comprometido e capacitado a treinar pessoas e bem treinadas para que elas possam render no mais curto espaço de tempo que a gente entende como uma performance mínima para fazer uma entrega perfeita. Tá? Então, a gente mistura o sangue, vamos dizer assim, trazendo conhecimento, aprendendo também muito com o pessoal. E a gente tem, graças a Deus, logrado muito êxito. Nesse projeto, por exemplo, temos 60%, 70% de mão de obra local. É um projeto que está em linha com o cronograma, está em linha com os aspectos de segurança, que é uma preocupação quando você pega pessoas que não têm essa percepção de risco, não têm o costume de trabalhar nesse ambiente. Às vezes você tem os indicadores de acidente, de incidentes, que aumentam. Então tem todo esse olhar preparando as pessoas. Eu acho que como já tem um sistema não é de qualidade, mas um sistema de gestão, que é o SG que ele falou, já bem amadurecido, facilita você, como você já tem os procedimentos bem detalhados, já passaram já por diversos tipos diferentes, né, de status, porque às vezes tem uma não conformidade que serve de as ações, como é? As lições aprendidas para os próximos projetos. Que aí essa sempre a conversa que a gente cobra da equipe, a lição aprendida, muita gente, o pessoal não passa, né? Uhum. Mas quando o sistema funciona, então ele se alimenta e isso torna um processo mais fácil para poder treinar a equipe local. Isso, e o SGI contribui muito, mas dentro disso que eu falei há pouco, do gerenciamento do projeto, dentro de um dos fundamentos de gerenciar o projeto, tem o encerramento, é uma fase, e dentro desse encerramento tem o item lições aprendidas. Isso. Então, que está dentro do link de melhoria contínua, né? Então, isso a gente só entende, só não ter as lições aprendidas, mas hoje um gestor pode dizer que um projeto dentro da Cortez está encerrado, ele tem que apresentar suas melhorias contínuas, elas são apresentadas semanalmente, para que a gente possa aprender com os erros e com experiências positivas, continuando a aprimorar em novos projetos. Né? Um sistema quando roda, eu já fui engenheiro de qualidade. Sofri. Porque cultura não dá para o cara meter na... Era preenchido papel e a loucura e não se rodava naturalmente. Isso daí é uma loucura, porque é um e era no papel. Na época hoje vocês tinham um checklistzinho e tal, mas na época era no papel, meu amigo. Era... E aí, quando você vê acontecendo naturalmente, é muito bom, porque você... Sim. Como eu falei anteriormente, consegue dedicar tempo a outras atividades. Em cima disso aí, eu acho que a maior dificuldade aí, eu não sei, eu vou perguntando para você também. A maior dificuldade de uma empresa quando tem uma estrutura dessa forma de trabalhar e tudo mais, o SGI funcionando, quando o cliente não tem a estrutura mínima para poder dizer assim, funciona isso, entendeu? E acaba pegando carona. Por um lado é bom, porque pega carona no processo seu, Sim. mas por outro lado... às vezes atrapalha. Aí a pergunta é,
É mais fácil gerenciar quando o cliente não tem um sistema de gestão ou quando ele já tem um sistema de gestão de qualidade implementado para poder casar com vocês, na sua percepção? Na minha percepção, eu acho melhor, nós achamos melhor quando você já tem um cliente que já tem ele já está maduro no processo do SGI, já tem processos bem desenhados e tudo mais. Quando a gente pega um cliente que ainda está num processo de construção e tudo mais, há um desequilíbrio no fluxo diário de trabalho, né? Tem sempre alguns ruídos, coisas que seriam facilmente trabalhadas, resolvidas no estado normal de conhecimento dos dois lados, que acabam travando. E teve essas experiências, às vezes tem. E alguns clientes que não têm essa estrutura, até, vamos dizer assim, sabem que não tem, aí acabam contratando um engenheiro proprietário, por exemplo, que tem alguma estrutura para poder tocar também esse aspecto. Quando você tem um engenheiro proprietário que tem alguma coisa de SGI, vocês, na maioria das vezes, a outra pergunta, tá? Vocês meio que tentam adaptar ao sistema de gestão à qualidade da gerenciamento. Eu acho que eu posso ajudar mais nisso daí, porque como eu trabalho com engenharia proprietária, inclusive há pouco tempo aportei, o que é que acontece? A gente trabalha na revisão do plano para ficar compatível com a metodologia utilizada. Por exemplo, no plano de inspeção da Cortez estava previsto um ensaio a cada 100 metros. E o nosso estava com 200 metros, então a gente trabalha de forma da segurança. Vamos fazer aqui a cada 100 metros necessidade de sítio, no pavimento. E aí a gente faz um trabalho a 4 mãos para a gente consolidar um plano de qualidade, um plano de gestão que seja o mesmo. Porque não adianta eu falar A e ele falar B. Porque no final vai dar problema. Então a gente trabalha a 4 mãos para poder, na época de elaboração do plano, a gente fazer o plano com as melhores metodologias possíveis. Entendo assim também. Que aí a gente tem muita empresa que não tem um plano de qualidade. Aí vai ser o outro lado da moeda, né? Você falou do cliente, aí tem situação que a EPCista não tem um plano de qualidade. Eu ia chegar. E aí é onde a engenharia do proprietário faz a diferença. Porque como a gente já tem um know-how já bem robusto de obras de energia renovável, tem de todos os tipos, já com torre de concreto, torre de aço, com fundação indireta, cabo de média tensão subterrânea, cabo subterrâneo, mudou muito, né? As coisas do começo para cá, não é isso? A gente começou, era tudo cabo de média subterrânea, fundação indireta, torre metálica, agora tudo torre de concreto, com rede aérea, com fundação direta, então vem sempre mudando. Então a expertise do negócio ajuda muito para algumas EPCistas e até para alguns clientes que tem casos que nem é EPCista e nem o próprio cliente tem know-how e experiência. E aí a engenharia do proprietário faz uma diferença enorme. Verdade. Concordo. Por aí. Entendi. E fora que o custo, agora fazer a propaganda, né? A hashtag é Afroplan. Não, mas a questão do custo de implantação de uma equipe de engenharia de proprietário. Porque hoje a gente vê que a maioria das obras, no caso lá, só tinha praticamente o Gilson de cliente. E o resto era tudo engenharia de proprietário. Então, assim, a gente consegue mobilizar bem mais rápido, porque se fosse contratar por uma empresa, o cliente ia demorar demais. São as vantagens, né? A questão de experiência eu já falei, a questão do custo, sem dúvida, né? Porque só a questão aí de leis sociais, você tem casos aí de 200%, 240%, que você consegue reduzir bastante terceirizando o serviço. Então, hoje eu estou trabalhando no setor comercial da empresa, saí mais da parte operacional,
Tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida, né? Pegou uma figa desse tamanho. E aí, Denilson, eu trabalhei muito tempo no setor eólico, solar, agora há pouco tempo, no setor de energia em geral. Sim. E agora eu estou responsável pelo desenvolvimento de novos negócios. A parte aí de ferrovias, aeroportos, que muita coisa que está acontecendo no Brasil, né? Privatização de aeroportos, muitas ferrovias, e diversificar um pouco a carteira de clientes. E a gente vê que, fora do setor de eólica, muita gente ainda não tem essa filosofia de contratar um engenheiro proprietário. Então, dá mais trabalho você poder Vender isso. Né? porque dentro das fases lá do funil de vendas, você tem a prospecção, a qualificação dos leads, tem a questão da negociação, para você poder encaixar o seu serviço com a demanda do cliente e você fechar o negócio. Então, às vezes, você tem um produto bom, mas o cara não sabe o que ele precisa. Sim. E aí você tem que convencer, educar. Isso daí gera um tempo que você perde, não perde não, você ganha. Que eu estou sofrendo agora, passando por isso agora. Então, aproveitando aqui que a gente está conversando sobre isso. Mas e isso aí, pegando o gancho, vou voltando aqui para Cortez aqui, onde está o Denilson. Quando a Cortez começou a ver exatamente essas mudanças aí, começou a poder entrar no mercado solar, Sim. eu lembro lá no VDP, quando teve a necessidade lá da gente, lá quando o primeiro híbrido, vamos dizer assim, o primeiro 15º, que a gente brinca, né? Mas o primeiro regulamentado, vamos dizer assim, híbrido propriamente dito, a gente chegou a perguntar para vocês, tal, não sei o quê, mas vocês ainda não é a hora da gente entrar, então, Sim. Então, assim, mas só que meio que vocês já estavam preparando o terreno, mas naquele momento não era a hora para vocês entrarem. Vocês disseram claramente para a gente isso. Sim. Era naquele momento, não foi? Foi. Agora está pronto, preparado, querendo, né, Denilson? Agora, é isso que eu vou falar. Vê só lá hoje, como é que está o mercado hoje da Cortez na execução de obras solares e vamos dizer assim, vocês já conseguiram trazer essa maturidade dos processos executivos de eólica? Como é que está isso aí? Tá, eu posso dizer para você assim, vou aumentar um pouquinho o universo aqui dessa discussão e pegar um pouco do que você colocou aí, que está no comercial, olhando outros nichos de mercado, outras oportunidades. Dentro do mercado que nós temos hoje na eólica, vocês todos sabem que a eólica ela está andando um pouco de lado, né? A questão o energético eólico está muito com a sobreoferta, você tem uma demanda muito baixa, você tem a questão do subsídio que você está vendo, as nossas caixas d'água, ou seja, o sul, sudeste, nossas hídricas, hidrelétricas estão com muita água, estão ofertando muito. A gente sabe hoje que a eólica na OIM está enfrentando um custo altíssimo. Vocês sabem que todos esses empreendedores, donos de parque, têm tido custos muito grandes com aerogeradores. Então, você soma isso e mais algumas outras coisas que estão nessa seara, fazem com que a eólica seja mais desafiante tirar do papel um projeto do que outros energéticos. Né? A gente, como na minha posição, que estou como superintendente de operações, mas mesmo como gerente, como engenheiro, eu sempre digo que a gente é sempre comercial. A gente sempre tem que olhar outros nichos, outras oportunidades, para que aumente esse mix na carteira para atuar no mercado. Hoje a Cortez, além de olhar solar, ela está olhando também outras possibilidades de mercado que se tenham uma sinergia com o nosso core business de infraestrutura, concreto, terraplenagem, enfim. A gente está olhando com muito zelo também, que eu acho que todo mercado que está nessa área agora está fazendo. A questão da solar, a gente, dentro do nosso planejamento, a gente se desenhou e se propôs a entrar nessa seara de maneira muito com o pé no chão. A gente não queria ser, não quer ser só mais um. A gente quer, lógico, o nosso jeito muito humilde de trabalhar, o nosso jeito assim, de ir construindo cada passo
a gente primeiro primou em estudar o mercado, primou em treinar pessoas de dentro de casa, visitar muita obra. Eu tive experiência com solar, eu já fiz solar e vi como foi e penoso, e está numa excelente empresa também, mas a gente aprendeu muito. Então a gente disse, vamos esperar um pouco, vamos observar como é que esse mercado é, ver as taxas de retorno, onde é que estão as lições aprendidas, entender como é que é essa sinergia drenagem, terraplenagem, como é que toda essa questão ambiental, como é que todos esses detalhes aí. Uma vez entendido isso, aí vamos sentar de novo e engenhar, né? Ver como é que a gente fazer. Então, diante de todo esse processo, que foi quase um ano e pouco, que a gente foi trabalhando, eu participei ativamente disso, esses últimos meses a gente disse, a gente já está, vamos dizer assim, se acha que não vai decepcionar, estamos maduros, e realmente entramos no mercado. Vale salientar que a Cortez, nós estamos falando de solar, usinas concentradas, porque a história nossa de GD, a gente já tem, inclusive tem uma carteira própria desse energético, né? Então é isso, nós estamos olhando, estamos dentro do negócio, porque hoje a gente pode dizer que estamos competindo em alguns projetos e temos, assim, estamos muito otimistas que logo, só uma questão de tempo aí, a Cortez já vai estar com sua carteira aí também com solar. Eu queria aproveitar porque é um tema que eu acho que a gente vem discutindo bastante, a gente deixou a brecha aqui, a questão da terraplanagem e da drenagem na solar. Rapaz, eu vejo cada coisa, Denise. O pessoal quer fazer de qualquer jeito. Eu não sou a favor, não, Denise. O pessoal quer chegar, cravar a estaca. Vai Corinthians. Chega no outro dia, tá lá o bate-estaca para começar a cravar a estaca e depois tá lá. É problema de drenagem, é problema de recalque de fundação. E eu sou a favor da gente trabalhar, pelo menos, porque a gente vê o projeto de terraplanagem na solar, parece uma piada. O cabo quer que o cabo faça 10 centímetros aqui, aí faça 8 aqui. Não, é uma palhaçada aquilo ali, entendeu? Eu sou a favor de você fazer uma regularização do subleito por completo, pelo menos para você dar um acabamento, você dar uma coesão, uma camada de suporte ali. O ideal era que se você pudesse fazer ali um pinga para deixar um pavimento mais estável, e depois você evitava de estaca. E aí eu queria aproveitar a tua experiência e o que é que tu acha da metodologia que está sendo utilizada hoje? Eu vou fazer só um ponto com relação a tudo isso, só para poder um ponto engraçado. Hoje eu fui um comentário com os colegas na reunião, falei, por mim, terra plana tudo, essa porra. Porque resolve os problemas, entendeu? Porque é exatamente. Eu sei, a vegetação não vai nascer. Porque o solo já está um solo permeável. O problema aumenta a drenagem. É porque a questão é custo. Para viabilizar o projeto, a galera, onde é que é o maior impacto? É isso. Você tocou num ponto que mais você, na sua saída aqui, todo o discurso foi muito bem feito e deixou a provocação. Realmente, eu acho que esse problema que se tem hoje, que é só uma ponta do iceberg de drenagem com terraplenagem, ele parte exatamente do custo. A gente vê também projetos aí que se propõem que se dê um orçamento com preço de bate-pico, que vocês não viabilizam. Alguém vai ter que fazer alguma engenharia, e eu tenho que entender que engenharia é essa, às vezes ela não é mais feliz. E talvez nessa infelicidade você tenha essas problemáticas, por exemplo, da drenagem com terraplenagem. A gente teve, ano passado, um congresso de solar, e eu fui assistir uma palestra de construções de parques solares, e assim, quem assistiu a palestra era um palestrante, era uma pessoa bem consolidada no mercado, conhecedor da infraestrutura, e ele dizia, vai ficar bem o empreiteiro construindo. A maioria está quebrada de solar. E os outros estão no meio do caminho. Por quê? Porque você precisa entender que determinados preços não viabilizam o projeto. E o mercado nivelou por baixo. Exatamente. Ele fala muito mitoso, a gente saiu do canto onde as empresas, meu amigo, era top. A gente brigava na qualidade é outra. Quando a gente mudou para o mercado solar, a galera tudo nivelado por baixo, com coisa básica, velho. Que eu olhava e falava, a gente até brincava.
Já é isso aqui. Eu chamo de puxadinho. Eu falei, isso aqui é uma obra puxadinha que eu vou fazer na minha casa. Entendeu? É uma obra fuleiragem de fazer, vamos dizer assim, como dizem todos. Só é obra quando tem terraplanagem. Mas quando dá um prejuízo é grande. E vem ali e aí leva logo assim uma rama de traque, meu amigo. As margens são muito. Mas é exatamente esse o ponto. Entendeu? É uma obra fuleiragem que a galera nivelou por baixo e tá deixando estourar um cara de merda aí. Muita coisa. Porque os caras que executam executam com má qualidade, não utilizando as coisas como tem que ser, fazendo no Vai Corinthians, quando você vai ver enterrando um bocado de gato lá dentro da gato enterrado aí, a torta direita, cabeça de jumento, o que for lá, para poder energizar a qualquer custo. A gente tem alguns exemplos aqui de alguns projetos que alguns colegas fizeram, que quando eles olham e vão lá ver o nosso projeto lá, eles veem, rapaz, o problema que tá dando aí. Não, só o transformador que tá amarelhando de vez em quando aqui, mas Isso é uma benção. acabou. Uma benção. Fora alguns outros problemas que tiveram, mas foi pouco. Mas comparado aos problemas que os outros parques estão dando, mas por quê? Diligenciamento, meu amigo, da gente aqui. Porque se tivesse deixado a gente. Não é não? Se tivesse deixado, meu amigo, a galera tinha nivelado por baixo, tava todo fudido. Todo fudido. Isso é um caso mais claro. Ontem eu estava jantando com um amigo meu que tinha participado de 2 projetos de solar, né, de uma grande empresa. E eu perguntando qual foi o retorno. Nenhum. Não ganhamos dinheiro. Não ganhamos dinheiro. Como assim? 2 projetos não ganhamos dinheiro. E eu saí agora, estamos entrando na terceira e já não vamos ganhar dinheiro. Eu disse, por quê? E é exatamente isso, por exemplo, nas coisas. No primeiro, a drenagem não funcionou, houve um escoamento de água, foi com o rio da comunidade, levando logo um processo em cima. Contaminação. A contaminação assoreou o leito do rio da comunidade. Né? Os outros projetos também atrasaram, a coisa foi se postergando. Então, o que a gente observa é essa incompatibilidade do projeto, mas com preços que o contratante, o investidor, joga ali, lógico, quem pegou assume esse contrato e penaliza a qualidade e a boa execução. Há uma discussão muito grande hoje no aspecto de drenagem, que eles pegam esse projeto que querem brigar com a natureza. Assim, a gente entende, se você está ali fazendo primeiro uma supressão no campo solar, você está criando ali uma nova bacia, que tem todo um aspecto de inundação de outras bacias onde ela está inserida. E às vezes você pega uma drenagem que vai de encontro o caminho natural da água. Né? Você pega cá, você tem aqui uma valeta, mas o córrego está passando bem aqui. Aí quando você está que monta, que chove, ela está aqui. Ele visitou lá, Sai tudo. ele visitou lá. Lá na outra obra tua, né? Não, mas assim, então, porque a pergunta assim, por que eu não brigo, eu deixo de brigar com a natureza e tento criar uma drenagem, lógico, para seguir isso aí, e uma terraplenagem vai se adequar a isso, lógico, guardado as observações das particularidades. Né? Houve muita discussão também, em termos assim de limpa tudo, né, também, porque cada vez que você limpa, que sela aqui nos primeiros projetos que a gente tem visto e viu, você praticamente muda todo o carreamento do grão, né? Então é bem um assoreamento, né? Por isso que a natureza está dizendo assim, mexe pouco aqui, deixa mais ou menos aqui, porque até o fluxo, a velocidade de água vai ser menor. Porque quando eu solto aqui, eu vou ter problema com a EMA, porque eu vou assorear, vou carrear, às vezes não tem uma bacia de sedimentação prevista, vai se ter que criar. É módulo quando chove, praticamente fica submerso. Então a gente vê, os primeiros projetos se dizia que às vezes faltava um pouco de entendimento das interfaces de bacias hidrográficas, inundação, carregamento do grão, que foi se desenvolvendo. A questão também do albedo, né, com os bifaciais aí, você tenta captar o máximo da incidência e a regra raspa mesmo, deixa no talo, bate, fica. Se viu que não era a melhor maneira. Que lê muito e vai nessas visitas, né? Teve um projeto que era limpa tudo, tira tudo, não quero topsoil aqui, não quero nada. E quando ficou pronto, que deram as primeiras chuvas, o carreamento era muito grande. E a solução é assim, vamos plantar aqui alguma erva aqui de novo, alguma coisa,
para ver se esse carregamento diminui. Ou seja, você tinha uma situação que a natureza está dizendo, deixe em mim aqui desse jeito, faça uma engenharia que seja sinérgica com a minha situação. Brigamos com ela e tivemos, por força da natureza, de voltar, pelo menos, à situação que é. Isso gera realmente custos, né? E a solar, a gente costuma dizer, vocês conhecem bem, é uma logística, né? É uma linha de produção. O desafio é exatamente esse, é a logística, eu acho. Entendeu? É questão de engenharia, mas esse ponto que você falou realmente teve muito, ainda tem hoje muita discussão sobre fazer ou não fazer terraplanagem, exatamente por conta disso, porque tem os dois lados que o cara olha assim, é igual hoje como tá política em cima, não vou entrar nisso, mas é tipo assim, eu defendo isso, esse defendo aquilo e tal. Porque no final das contas, para a obra, se você fazer um olhar assim, obra, executar o melhor é terra plana. Mas aí vai estourar um pouco disso lá no OIM a posteriori. O pessoal de OIM fica meio puto com esse tipo de postura, né? Então você tem que tentar casar ali a solução do meio termo e tudo mais, Customizada para poder entender. Eu sou a favor de pelo menos fazer porque o pessoal quer fazer gravação direta em 100%. E eu acredito que pelo menos um bloco de reforço, um blocozinho ali de 30 por 30 não vai influenciar. Minimiza porque a gente depois, durante a operação, a gente vê uma grande quantidade de estaca recalcando. E aí, para a geração. Também concordo. Então, cara, faz um blocozinho de reforço, tem projetos que botam micropilote em 100%. Micropilote, todo canto. E assim, isso daí demonstra a intenção da empresa, porque tem uns que querem fazer projeto para vender e tem uns que querem fazer para operar, né? Então, assim, isso daí já demonstra que o cara está preocupado em fazer um negócio direito. Porque tem muitos que meu amigo, cravo está de todo jeito, monta e acabou. E a filosofia do cara que está gerenciando também, por exemplo. Se o cara que está gerenciando, o cara não conhece a rotina de OIM, por exemplo, o cara vai tomar essa filosofia. Eu trago essa porra estourar lá em OIM. O cara que já conhece, que trabalhou em OIM, o cara vai dizer assim, mas isso aqui vai estourar lá em OIM, mas vamos fazer assim, assado e tal. E o cara ainda dá aquela... Isso você pegou como um ponto interessante. Nós aqui na Cortez, na eólica, a gente tem observado o congresso de OIM que ocorre anualmente com todos os players, né? E geralmente um ou dois colaboradores nossos participam do congresso. Mas é exatamente para ter essa visão das dores da OIM. Então, eles multiplicam com os nossos engenheiros para dizer assim, isso tem que ser feito assim, porque o cara da OIM precisa assim, sabe? Então, porque isso, por isso que voltando, né? Treinar, ter na cultura o porquê que a gente faz as coisas, né? Então a gente notou que várias discussões que às vezes o engenheiro mais arredio, porque tem que entregar, mas às vezes não tomava o zelo de ver como é que seria o arrasto, uma pá, quando botasse o segmento ali, às vezes você pega uma plataforma, espelha ela para o outro lado, o movimento do guindaste muda, às vezes você tem um taludamento que vai dizer, poxa, o cara vai dizer assim, agora eu tenho que rotacionar isso aqui, eu tenho que botar para cá, aí cliente, está espelhada, aí tu vai ter que pagar. Aí às vezes isso chama o nosso projeto com essa visão assim, ó, vai ser espelhada, mas vamos ver como é que está o relevo aqui, para que esse giro aqui... sofreu muito comigo, viu? Ela ficava puta comigo, eu chamava ela na obra, vamos lá ver. Porque quando você altera uma coisa, sempre uma razão em cadeia, né? Então, hoje, como as torres ficaram bem mais altas, então, os guindastes, ele não tem capacidade de locar montado. Então, a gente tem que ter aquela área para montagem de lança. Sim. E, antigamente, era só no primeiro e no último aerogerador. E agora não, a gente precisa em toda plataforma ter área para montagem de lança. E aí quando aí tem interferência com a drenagem. Aí tira essa drenagem. Eu, não, vem cá, vamos passar. Aí ela chegou uma vez falando, isso é para restringir aí, viu? É bom, é do bom. Aí isso é bom, gosto de trabalhar com a gente. A equipe, a Juliana Forte,
Mas aí voltando, então essa experiência que a gente tem na solar, essa rotina, desculpa, na eólica, é o que a gente está levando também para a solar, no que diz respeito, você colocou essa visão da OEM, né, que a gente está entregando um cliente interno, não é a OEM, né? Nós, Cortês, temos essa preocupação, nós estamos entregando, lógico, cliente maior, está ali a marca dele, a instituição, mas é OEM. Né? Se a OEM estiver satisfeita, hoje a gente sabe, vocês sabem, o processo, inclusive, dentro da sua empresa, eu entendo que a implantação tem que passar para a OEM, né, o canudo lá, o bastão, e dizer assim. E a galera foi. É assim, ó. Quando não é para pedir, pede. Aí quando é para poder eu entregar, aí pode. É assim, meio atropelado. é aquele negócio Era assim. para o pessoal de OIM participar da concepção do projeto. Só que eles vão entrar depois que está feito. O cara tá aí, não, tem que ser assim, meu amigo. Mas eu O projeto está aqui. toda empresa assim. Todas as empresas. Eu fiz 8 empreendimentos renováveis, no geral. Só um eu não fui cliente. Eu te falo. Todos têm problema de... Eu falo pro cara, ei, macho, eu sei que tu vai precisar, macho, ó, tu vai precisar disso. Eu, no final da obra, eu ainda chego e digo, ele já Se o juiz for de OIM, ele tem já uma visão. Aí eu falo pros caras assim, eu falei, macho, ó, eu vou resolver isso assim. Mas, ó, isso aqui eu não vou conseguir resolver. Tu vai ter problema, eu até brinco, eu digo, você vai ter problema mês tal, do ano tal. Aí, porra, não sei o que eu falei, vai ter. Pode ter certeza que você vai ter. Mas, meu irmão, recebe. E tal, por causa disso, não sei o que, tererê. Aí os caras, não vou receber não. Aí eu falei, macho, tu vai ter que receber, macho. Ou tu recebe aqui na nossa conversa aqui, ou então eu vou só pegar pro meu chefe e fazer assim, ó. E joga pra cima ele. Faz o cabo aceitar. Porque ele vai ter que entrar na operação comercial. Então, entra na operação comercial e deixa o punch list lá, entendeu? Então, o importante, que é o que a gente... O punch list, o último punch list que a gente fez, tinha mais de 1000 itens. Aí chega no meu. Então, assim, quanto maior detalhado o punch list, melhor, porque pelo menos você está demonstrando o que você está olho no micrófono. Passando, dando ciência. Ó, tá aqui, tem problema, porque todo canto tem problema. Rapaz, só para poder complementar esse negócio do peixe leite, eu já tive negado o recebimento de uma obra de subestação, porque a descarga do banheiro tava com defeito. O cara apertava lá e não dava descarga. Aí eu olhei assim pro cara e falei, conversa, tu não vai receber essa minha obra por causa disso, não? Não, vou não. Bora ali agora, no banheiro, bora lá. Eu fui lá, o cara lá e tal, ajeitou, tá dando descarga. Aí não teve mais. Tipo, eu fiquei besta. Eu falei, cara, como é que tu vai receber o cara da descarga, velho? É foda. Cara. Mas assim, é desafiante também. A questão do punch list que vocês colocaram é outro tema também que sabe que isso é rotina e tudo mais, é o checklist, é o punch list. A gente trabalha muito, e tinha notado lá atrás que nossos engenheiros, nosso pessoal de qualidade, ficava muito reativo. Eu vou esperar a lista vir do cliente, aí eu vou trabalhar essa lista, né? A gente começou a aprimorar isso mais aí, então a gente faz não sei quantos punch list, não é perfeito ainda, mas que a gente se antevê, porque eu quero que o cliente me dê a menor lista possível. E a gente trabalhou dentro, sempre pegando no link, e do gerenciamento, a gente trabalha agora o conceito pronto. É o conceito que a entrega, ela não pode ter bigode, não pode ter nada que a desabone, ou seja, que não esteja entregando a especificação de produto e especificação de projeto. Então, hoje a gente estendeu no recebimento e na avaliação de quem faz o checklist, além da qualidade, os nossos encarregados e engenheiros de frente. Então, estou fazendo uma plataforma. Quem vai fazer o primeiro checklist da plataforma não é o meu setor de qualidade, é o engenheiro de produção. E ele vai com o encarregado, e aí ele faz o checklist e assina, depois que a qualidade vai, né? E é o processo certo. E toda produção, ou qualquer coisa uma atividade que tenha uma produção a mais, ele só recebe se a qualidade, depois desse checklist, ou seja, foi pronto aqui, pronto agora. Isso que é pronto.
Se ela não der o ok, ele perde a Isso produção. daí é uma tendência de mercado, porque o que acontece? O cara vai lá, terminou a plataforma, aí o cara lá vai lá para a produção, libera, o pessoal tudo recebe a produção. Aí depois vai o cara da qualidade. Aí o cara da qualidade, ó, não, checklist aqui, tá pendente isso. A galera já recebeu, macho, lavou a mão. Então tem que ser um serviço unificado. Isso. Tanto a produção, quanto a qualidade, quanto a segurança, quanto o meio ambiente. Depois tá todo mundo validou, beleza, tá liberado. Não, e outra, Isso. o que acontece muito é que a galera deixa na mão do cara que vai fiscalizar a qualidade, que não tem a experiência do cara que é o executor, entendeu? E aí acaba passando. Aí é um problema para a própria pra construtora. Porque aí acaba passando para o cara da qualidade que não tem a expertise para identificar que a arruela quadrada do cabo não sei o que, tem que ter isso. E aí quando passa para a gente, para o cliente, para a engenharia proprietária, a engenharia proprietária vem com 1000. Aí começou a conversa. Entendeu? Como eu te disse, é o mundo. Vocês, meu amigo, como é que pode isso? E o conceito do pronto é levar tudo pronto. Então, se eu avanço um acesso, eu avanço drenagem, eu avanço PRAD, eu antecedendo o PRAD, se tem talude, fazendo ele conforme o projeto. Porque tudo olhar no custo para evitar o retrabalho. Sim, quanto antes entregar a obra, menor o custo direto. Pegada é essa. Mas falando de novas tecnologias aí, de hidrogênio verde, o que é que tu acha desses projetos novos que está para sair aí? De hidrogênio verde? Hidrogênio ou verde. no contexto de mercado? Porque o offshore, eu fui primeiro hidrogênio verde, porque o offshore já é mais longo. Tá. Olha, o hidrogênio, né, vamos dizer assim, verde, só para a gente estar aqui falando didaticamente, né? Não sei que os senhores sabem, mas estão com pessoas que vão assistir. Ele é verde porque ele é gerado através de energias renováveis, né? O hidrogênio cinza já é rotineiro no nosso dia a dia de produção. Mas a gente vê, entende, Cortez, nós estamos parte que o hidrogênio é uma realidade que cada vez mais se torna mais presente na iminência de estar. Isso eu estou olhando, no meu ponto de vista, em torno de 3 a 5 anos. Muitos apontam que até 2030 a gente terá essa tecnologia sendo viabilizada. Porque o grande ponto aí é quanto é que vai sair o quilo do hidrogênio que seja viável, né? Não, 40 aqui que é. Na verdade, nos Estados Unidos já tem um programa que eles estão com um incentivo para poder viabilizar, porque o custo ele passa quase o dobro do hidrogênio cinza que ele está falando. Então não viabiliza o hidrogênio verde, então tem que ter um incentivo. Isso. Então, assim, estão falando, uns dizem, ele vai viabilizar abaixo de $1. A gente chegou até 2,5, 3, 2 anos atrás. Está caindo. $3, né? $3. Então está caindo. O Brasil se diz que é um dos players que tem a maior probabilidade de ser o primeiro a ser competitivo. Então, é por aí. O hidrogênio ele tem a característica também que ele pode ser produzido pela eletrólise, a gente chama o vetor químico, ou o biológico, né? Que aí ele é muito democrático. Então, o Nordeste teria tudo com através da eletrólise, e o Sul, Sudeste, pelo agrobusiness, com a veia biológica, aí, o metanol, o etanol e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um grande alavancador. É quem vai puxar uma produção de eólica e solar, principalmente eólica, a médio prazo, porque vai atender a uma indústria, no caso nosso da construção civil, que tem determinadas indústrias com cimento, ferro, que usa muito, polui muito, né? Então o hidrogênio tem a capacidade de ser intensiva, produzir intensivamente energia, e para isso vai demandar muita energia renovável. Então acho que os movimentos que se vê aí, o marco regulatório, que está para sair, mas não vai resolver tudo, precisa de demanda, precisa de produção, precisa de que tenha esse projeto para acontecer. Que eu saiba, projeto mesmo assim, tem poucos ainda, acho que no Brasil, pouquíssimo, no mundo também, os estudiosos, são poucos mega projetos, tem pequenos projetos. Projeto piloto. Aqui no Ceará já tem um da EDP, né? Os de 5 mega. O Ceará é um dos grandes hubs, né, que a gente chama que vai ser de hidrogênio, as brigas com Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, né? Açu, Pecém,
Suape, Rio Grande do Norte está aí na retaguarda, mas falta fazer Porto, né? Tem lá, mas nem se presta para essa magnitude não, né? Parnaíba tem também um projeto lá. O projeto do o Maranhão fez aí uma parceria com o pessoal, acho que na Alemanha também, para produzir muito hidrogênio. Eu acho que é um cenário muito bom. Acho que ontem eu estava até falando disso, vai abrir muita oportunidade de emprego, abre-se vários OEM, acho que a parte de tecnologias, a pessoa da eletromecânica, da química, o próprio direito, que são outros ramos que vão gerenciar. A parte do óleo e gás que ficou muito ocioso, como tem muito tanque de armazenamento, tubulação, também vai dar uma destravada. A ideia é que você consiga, por exemplo, na Europa eles já conseguem introduzir, porque você não introduz, nos que já estão feitos dos gasodutos, essa tubulação, você consegue misturar o hidrogênio com gás, mas você tem um valor aí de 5%, 3%. Portugal já está fazendo isso. E tem as novas infraestruturas. Transformar em amônia também mas depende da utilização, né? Se for para exportar, a gente está vendo que para exportar não é tão fácil, porque hoje o maior problema eu tive agora na Fiesp, num evento lá de H2V, que é o FID, que é o investidor final. Então, assim, todo mundo tem tecnologia, tem o terreno, mas não tem o investidor para poder comprar. Quer dizer, está garantido aqui. Então, hoje, o maior problema é esse. Então, muitas das soluções estão sendo o quê? Que o início da filosofia era para exportar, só que existe uma demanda interna. Você falou do biometano, biogás, e a indústria de fertilizantes. Sim. A indústria de fertilizantes, hoje, 90% dos fertilizantes que é utilizado no Brasil vem da Rússia e da Ucrânia, que estão em guerra. Então, a maioria das fábricas estão tudo trabalhando para poder começar a produzir o mais rápido possível fertilizante aqui. E o hidrogênio seria um fornecedor para poder essas indústrias viabilizar. Você quer que eu diga, esse mundo do hidrogênio aí está tão assim que, inclusive, meu amigo, os países estão tudo querendo ir para a Lua. Por quê? Porque identificaram que tem água, hidrogênio, que é o principal combustível para o foguete, velho. Exatamente. Não, hidrogênio é muito lindo, né? É um combustível que faz, por exemplo, um trem andar e na queima produz oxigênio e água. Uma coisa maravilhosa, cara. Assim, a gente não vai andar de carro com hidrogênio. Então, mas não cedo, né? Não vai ser não, Gilson. Mas assim, a questão de trem, navio, caminhões, tem um grande potencial para aviação, né? Aviação, porque ele está usando, né? Exatamente. O problema é a tecnologia que está se trabalhando. Agora, assim, eu sempre faço uma provocação, assim, a gente, como uma visão mais ampla de nação, a gente precisa ter focos também em valor agregado, né? A gente, como lógico, estamos falando de commodity, pegando na onda do hidrogênio, que é muito bom, mas precisa ter a visão também como a Alemanha, né? E quando está falando de hidrogênio hoje, a Alemanha, às vezes até dita assim, nós precisa disso, mas na retaguarda está trabalhando muito o aprimoramento e as indústrias de eletrolisadores. Ela sabe que a demanda vai ser muito grande, quem vai no viés da eletrólise, então ela quer vender os eletrolisadores. Isso é muito valor agregado. É por isso que é a reflexão, né? Porque é aqui uma filosofia, né? Uma provocação. A gente precisa ter esses olhares também, olhar para o commodity, mas também olhar para o valor agregado. Né? Aí são compressores, são alta tecnologia. Porque a gente fica muito preso tratando o commodity como o outro lá, o ferro, ou seja, a soja e tudo mais. A gente vai querer sempre ser um exportador de commodity, tem que olhar também as oportunidades que estão dentro dessa nova tecnologia que faz parte dessa transição energética. Eu vou aproveitar e trazer para o gás, que hoje é só o que se fala no mercado de energia, né? Inclusive vai ter agora em agosto um leilão de capacidade de reserva, utilização de banco de baterias. Eu estive acompanhando, já tem indústria no Brasil produzindo, no evento agora na Intersolar tinha alguns representantes. Sim. E já com o leilão vai ser um incentivo para o desenvolvimento de nova tecnologia, né? Então, assim, eu acho que mais ou menos pelo que o Daniel está falando, a gente tem que incentivar o desenvolvimento de tecnologias nacionais. A gente
pode produzir. Até pouco tempo não tinha nenhum fabricante de bateria aqui para atender. Era tudo no exterior. E agora já tem no Brasil, você facilita, diminui o preço, emprega mais mão de obra, tem a questão de viabilizar financiamento pelo ensino nacionalização. É uma coisa puxa a outra, né? Então, assim, tem diversas tecnologias, aqui a gente já conversou de algumas, e que eu acho que a gente tem que estar preparado. Eu não sei como que nem toda vida eu falo, né? A questão do offshore. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar, não, porque o seu engenheiro civil não vai ter nenhuma terraplanagem para fazer. É uma discussão offshore. A gente vai entrar nela agora? Pode ser. Pode ser. Eu tô pronto, preparado, querendo, né? Engenheiro eletricista tem mais interface, assim. Eu acho que a parte de geologia é fundamental. Eu tive agora, esse final de semana, num evento lá na Taíba, que tinha muita gente de guindaste, o pessoal da guindaste estava lá. Aí eu conversando com os meninos, se hoje existe no mercado brasileiro equipamentos para atender a necessidade do mercado offshore. No Rio de Janeiro, como já tem um mercado offshore grande, a parte de óleo e gás, existe alguns equipamentos. Mas a maioria vai ter que vir de fora. Não tem. O offshore, assim, a meu ver, assim, dentro da minha ignorância, eu não vejo ele a curto prazo. Assim, a gente vê as contas, né, que vai estudando, mas assim, se você está difícil de viabilizar um projeto onshore, imagina um offshore, né? Então, assim, as coisas é diferente. Logo o ambiente onde o offshore está inserido é um condomínio de vários players aí, né? Você tem indústria da pesca, você tem turismo, você tem petróleo, você precisa harmonizar logo tudo isso aí para botar mais essa exploração ali dentro desse ecossistema, né? E o anel de fibra, né? E tem o anel de fibra também. Então, assim, você também a gente tem visto lá fora que vários projetos têm sido, não digo descontinuados, têm sido cancelados. A Inglaterra cancelou, acho que algum pessoal da Escandinávia cancelou alguns projetos por falta de viabilidade, né? Então, você vê que o Brasil tem essa, e vejo pessoas de alta relevância que respeito muito falando e defendendo, talvez tenha uma visão maior do que a minha, mas eu não vejo a curto prazo um offshore. Lógico que tudo subsidiado vai para frente, né? Vamos ver quem paga isso, essa conta e tudo mais. Aqui no Ceará, se eu não me engano, quem está mexendo muito em projeto básico e tal, para poder implantar é a Energo, né? Se não me engano. Eu ouvi falar. A Energo, tu conhece, Vitor? Eu ouvi falar. Cara, assim, um que é bem dedicado é o Lúcio Bonfim, né? Lúcio Bonfim, que era da RM. O Lúcio Bonfim, ele tem a Cactus, que é para produzir o hidrogênio verde, e tem a uma empresa que é só de offshore. Eles até têm uma parceria Bienergy. que é com relação a ter uma parceria com o pessoal da Itália. Mas o problema é porque ainda não tem nem ainda a legislação, né? Então a questão prioritária hoje é o fundiário. Por quê? De quem é o direito de construir dentro do mar? Existe já uma lei, que é o que eu tive conversando com o Dr. Lúcio agora há pouco tempo, que é para a utilização de portos, que o ideal era que fosse utilizado o mesmo padrão. Só que não estão aceitando e vai ter que ser feito uma lei para poder regulamentar como vai ser a questão. Porque tem vários projetos hoje que estão sobrepostos. E de quem é a prioridade? Quem deu a entrada primeiro, quem tem mais capacidade técnica, quem tem mais capacidade financeira. Então, isso daí a parte ambiental que o pessoal pensa que é o maior problema, não é, porque já tem a regulamentação do IBAMA. Mas a questão fundiária é que hoje é o maior problema para a implantação dos parques, além do preço. Além do preço. Então, assim, é coisa mais para frente, realmente. Mas eu acredito que sai. Tem até, eu estava vendo
o pessoal da Kerr, que está fazendo o primeiro offshore deles lá na França, que os aerogeradores são flutuantes. Bacana. É mesmo? Tem algumas tecnologias para tu cravar o aerogerador. Tem a diferença quando é uma plataforma marítima rasa e aprofunda. Quando é rasa, é filé. Ele chega lá com aquela. É um monopilote que eles chamam. Que ele vem, um anelzão de aço também, um diâmetro da torre. Um piloto, a jaqueta, né? Você tem também a solução Isso da aí que jaqueta. é em só mais raso. É só um ponto Vai, aqui. É importante, por exemplo, o Brasil, nós somos tão felizes com as condições que temos geológicas e, enfim, da natureza, que o Brasil possui uma das maiores extensões de água rasa. E a água rasa é muito bom porque ela viabiliza melhor o projeto em função da fundação. Se não me falha a memória, se você imagina, não estou dando que os números são corretos, mas só para a gente ter uma grandeza em termos de proporção. Se uma fundação do aerogerador tem a participação no custo dela, vamos dizer assim, de 5%, 10%, no offshore ela vai chegar a 30%, 35%. Principalmente quando você vai na suspensa, porque é toda na parte do cabo, né, de catenagem, aqui, toda cabeada. Inclusive tem tecnologias dessas que ainda estão sendo desenvolvidas, porque nós estamos falando de água profunda. Mas, assim, você tem que administrar todas essas tensões de cabo, toda uma engenharia mecânica e tudo mais, e fazer com que o bicho se mantenha lá por muito tempo, né? Então a gente tem essa característica em água rasa, com ventos constantes, unidirecionais e tudo mais, que faz com que esse fator de capacidade em água rasa fique muito próximo ou bem agressivo. Em países como os escandinavos, em água profunda, tem que botar para melhorar o fator de capacidade. Né? Que aí o problema do Rio de Janeiro que já seria águas profundas. Aí o tipo de fundação, cara, com um torpedo de não sei quantas toneladas. E é interessante isso. Tá falando Por isso que a geologia é importante, né? Por exemplo, a água profunda é uma das características da geologia do Rio, é um dos poucos locais no Brasil que pouco tempo aqui de que você sai de terra, né? Você já está em água profunda, você tem lá uma depressão, assim, né? Uma questão ali de placas tectônicas e tudo mais. É verdade isso aí, né? E é onde tem aí infraestrutura, então assim, tá tudo meio bagunçado. Meio que chega alguém, pega a bola assim, peraí, meu irmão, para o jogo, vamos ajeitar aqui para poder o negócio andar. Vai ter que ser alguém com as costas largas, fazer assim, eu vou fazer essa porra. Agora eu acho assim, pelo que eu vi, não adianta também aprovarmos todo o offshore, toda a regulamentação, toda a questão, enfim, que falte aí, mas que seja subsidiado criando vários jabutis. Né? Porque a última proposta que a gente tem isso aí tem jabuti. O que você imaginar, com todo respeito a todos os políticos e pessoas que estão administrando isso, mas ficou essa crítica que a gente viu, que é muito interesse sendo atendido. O projeto primeiro que estava para sair, aí foi votado, aí passou na Câmara. Aí o outro começaram do zero no Senado e votaram e passou. Aí tem um para ir para o Senado e o outro para ir para a Câmara e todo o país bagunçado, cara. Tem esse desafio para se organizar e vencer essa regulamentação. Aí é que embora o meio campo mesmo, quando vai depender da política, então. A gente precisa, né? Então vamos contribuir com o que a gente pode, né? Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Discutindo, multiplicando a informação para cada um ter o posicionamento, conversar com o seu político. Eu conheci um deputado lá em São Paulo, que ele é dedicado, viu? O Arnaldo. Também tem homens sérios, né? Só você tem energia para poder fazer acontecer, porque tem muita gente que não conhece. Aí quer se aproveitar para poder botar alguma coisa lá dentro para ganhar alguma coisa. Agora, eu acho, assim, estamos falando de tecnologia, a gente também tem uns olhares interessantes no que está acontecendo no mundo de TI, né? A gente hoje vive a questão da IA, né? A IA, recentemente, um grande empresário aqui do Ceará lançou a informação de que haveria um investimento muito grande por parte dele em data centers, né? Pegando daí, você
vendo os movimentos no mundo, a gente viu que a Microsoft lançou o maior investimento a nível mundial no mercado de energia para fomentar a geração de energia. Né? E aí tem vários players também, Tesla, todo mundo. Porque o que se diz que a IA ela é movida por dois vetores. Né? Um é computador, sistema de computador altamente potente, desenvolvido, então isso é o motor. E o combustível disso são dados. Quanto mais dados, você está dando combustível para ela e rodando. Então, só que isso consome muita energia. Muita energia. Todos esses players estão dizendo assim, a gente não vai conseguir desenvolver a IA como querendo, dentro das estratégias de mercado que eles querem, porque vai faltar energia. Então, todo mundo hoje está olhando para o centro e vendo locais onde possam gerar energia, e de preferência, energia verde. Né? Aí, de novo, o Brasil tem com qualidade, tem que ser estável. Exatamente. Aí entra a questão dos bancos de bateria. Isso. Então, uma coisa complementa a outra para poder... Exatamente. Eu tinha visto alguém falando sobre isso também, e a gente, vamos dizer assim, os Estados Unidos aí e tal, o Google da vida, tem aqueles... eu acho que foi até foi exatamente uma notícia do Google e tal, uma postagem exatamente falando sobre essa questão do fluxo de informação e a capacidade deles que eles estão tendo que limitar isso. Estão tendo que limitar a busca das informações para poder não sobrecarregar os servidores. Isso é uma coisa que a gente não tem tanta essa visibilidade, né? Isso. Você vê que esse negócio, como é que funciona esse negócio? Isso é fantástico, cara. Eu acho isso muito... A gestão energética. A gente está falando só de temas atuais, né? A gestão energética, se você for ver, a produção de energia no Brasil, ela praticamente atende a demanda, só não no horário de pico. Então, em torno de 12 horas do meio-dia, tem produção em excedente. É tanto que a ONS está mandando ligar o gerador. E aí, cara, o que é que você faz? Você pode aproveitar esse excedente para produzir o hidrogênio, para você poder armazenar em bateria. Isso. Então, assim, a gente tem... É só você ter inteligência para poder fazer uma gestão, porque os recursos estão aí. É só você administrar. Isso, é isso mesmo. Tem alguns players de energia, cara, que estão utilizando algumas energias excedentes aí e tudo mais para minerar Bitcoin, criptomoeda e tal. Tá instalando as estruturas lá de container. Na China tem muito, né? Cheio das paradas, já tá chegando aqui no Nordeste. Tem uns amigos meio investindo nesse negócio aí. Eu quero ganhar dinheiro minerando Bitcoin. Então, tem, cara, isso aí, e os players de energia estão começando a entrar. Eu só não tenho a informação de qual, mas eu sei que vai ter muita... Que isso vai mudar algumas coisas e tal, vai ser implementada outras, exatamente por conta dessas demandas aí. Meu irmão, tem uma energia para gastar, tem um investimento bacana aí e tal, você está trabalhando há muito tempo na questão da regulamentação da parte de criptomoeda, transações e tal. Acho que é Uruguai ou sei lá se é Argentina. Já você pode ter um Bitcoin, você pode sacar no caixa. Entendeu? Então, se já tem isso, os caras já estão, opa, peraí, então eu vou conseguir realmente transformar a criptomoeda em grana. Incrível, né? Então, muitas coisas acontecendo. A tecnologia vai, quando você vê, então quem tem Bitcoin aí, quando diz assim, eu posso sacar agora não. Então tem... São oportunidades, né? E a gente que está inserido nesse mercado precisa olhar. E é como você disse, às vezes você tem que olhar o valor agregado não do produto final, mas o meio ali. E isso o engenheiro faz bem, né, velho? Com certeza. E o engenheiro olha que é uma oportunidade, opa, peraí, né? Eu gosto de dizer que o engenheiro é um coringa, né? Sim. Você vê um engenheiro civil eletricista e um engenheiro eletricista civil, né? Porque querendo ou não, a gente absorve muitas coisas e tudo mais da rotina e tal, e você acaba
entendendo o processo, como é que você não saiba eu não entendo, não, traço não sei o que e tal, mas eu sei, peraí, isso aqui tá errado, porque isso aqui e tal, porque Pegar um cara vivência. botando água no caminhão betoneiro e já sabe que tá errado. Por isso que assim, é muito importante a gente. O Brasil não pode perder essa oportunidade que tem. Você falou dos Estados Unidos, e o programa Se Me Fale Lá, que está sendo incentivado, ainda está assim, Kerry, né? Tipo Cari. Mira, desculpa, Ira. E está com um subsídio que é uma coisa louca que os Estados Unidos tá botando ali, né? Então está revitalizando todo aquele que a gente chama de cinturão de ferrugem, né? Aquele Detroit, toda aquela indústria automobilística que ficou para trás. Então, o plano deles hoje é transformar aquilo num grande celeiro, né, de energia renovável. Inclusive, vários players estão saindo do Brasil, principalmente os fabricantes de geradores. Olha que está nos Estados Unidos que vem lá. Nós temos empresas já daqui do mercado nosso que já tem projetos em funcionamento de eólico lá, né? Os horários são muito fortes. Mas o que a gente vê é o mundo todo vendo o potencial e a necessidade de tratar a energia como algo estratégico que não pode faltar, né? A Europa foi a grande lição depois dessa guerra, né? Que vê aí Paris aí tendo que a Eiffel desligar a determinada hora, todo mundo que era contra a energia nuclear não botaram lei, agora que é limpa, a energia é limpa mesmo, e bota a nuclear para rodar e reativa a produção de gás, porque a energia não pode faltar. E agora a tendência é cada vez mais o petróleo diminuir e aumentar a questão de energia, né? Apesar de que o barril de petróleo está batendo $100 de novo, viu? Não cai não. O pessoal fica falando, não, energia renovável, mas o pretinho lá, meu amigo. Mas você vê como o Brasil é abençoado, né, velho? Demais. Olha o tamanho do Brasil, tanto terra que tem para poder fazer eólica, solar, escambau. O problema lá na Europa é porque não tem terra ainda, não. O Ceará lá é do tamanho da França. Então, assim, os caras não têm, e tipo assim, tem que ser tecnologia, infelizmente. Até hoje o que a gente tem aqui ocupa menos espaço e gera mais energia é nuclear. Então, para eles, a geração, infelizmente, da parte, vamos dizer assim, renovável, se não for exportando de outros locais e a tecnologia do hidrogênio aí, para poder eles receberem a energia, vamos dizer assim, através de amônio, seja lá como for, para eles lá na Europa vai ser mais complicado. E é isso. Eu trabalho em empresa portuguesa, né? E aí toda vida que a gente vai ter uma reunião, aí o meu diretor fala, não, a gente trabalha aqui no Brasil, mas são 24 países, né? Porque se for comparar lá, Portugal é um estado. Não, a Espanha é um estado. Então, assim. Portugal que é Sergipe? Não, cara, tem que defender. Mas, assim, tem muita oportunidade e aí é isso daí que eu estou trabalhando e estou estudando e tentando me aperfeiçoar cada vez mais, porque a gente tem que estar preparado, não é? Porque as mudanças são aceleradas e quando acontecendo a gente tem que tentar se antecipar de alguma forma. O lance do engenheiro é isso, bicho. E na verdade de todos, mas no engenheiro, para poder trabalhar na nossa área, tem que estar todo tempo estudando, velho. Você não pode mais parar. Qualquer profissão hoje você não pode mais parar de estudar, porque quando você vê, você está se atualizado. E uma notícia que eu vi, até foi o César Conservante compartilhou para a gente lá no LinkedIn, e é que os caras, os dinossauros, a gente mesmo que já está no meio, né, disso aí, esses caras estão absorvendo mais as mudanças no mercado, na parte de tecnologia, para poder fazer os trabalhos do que os jovens. Isso é um fato. Eu vou dar até um dado interessante que eu escutei também no áudio, eu fiquei assim, boquiaberto, né? Admirado. E também dentro da temática, voltando da IA. Dentro do desenvolvimento são várias IAs, né, servindo para tudo, e da engenharia, a IA que estão desenvolvendo, querem que ela seja muito forte, né? Está recebendo
como, vamos dizer assim, chamam conselheiros ou tutores, né, da IA. Um grupo de engenheiros, onde a média de idade dos caras que estão indo lá para o Vale do Silício, para esses grandes players aí que desenvolvem, é na faixa de 55 a 60 anos. Tem engenheiro até de 70 anos. Por quê? Porque a questão da IA, ela é tão interativa com você de maneira produtiva e construtiva, quanto mais conhecimento você tiver. Porque quanto mais você joga, por isso que a gente chama dados, é o combustível. Então esses engenheiros, com a experiência que eles têm, com todo o cabedal que trazem, eles entenderam, e é lógico, que eles é que são os caras aptos para criticar o que a IA está dizendo e principalmente para fazer as perguntas e analisar as respostas. E vai em conta isso. E nesse estudo eles viram que exatamente os mais assim, experientes, com mais idade, é o que estão mais abertos e mais assim, receptivos às novas tecnologias. Então, assim, coisa interessante, né? Eu falo muito por fugiu conta isso da aí, que ele, a mulher dele perguntou pra ele vai no chat GPT. Pode perguntar se a mulher dele tá. Minha mulher gosta disso. Mas é interessante, cara, porque eu atribuo muito isso, sabe, que é a velocidade que os meninos de hoje estão acostumados a ter as respostas, entendeu? E o conhecimento. Ele diz, não, isso aqui, eu sei onde busca. O conhecimento. É importante você saber onde busca, entendeu? Mas você tem que ter uma base importante. Com certeza. E tem uma galera jovem aí que tá querendo, não, eu sei onde busco conhecimento, tipo assim, não vou me aprofundar que eu sei onde eu vou pegar, entendeu? A gente está acostumado, agora que a gente está com essa tecnologia, a gente está acostumado quando, rapaz, eu preciso estudar não sei o quê, vou lá na biblioteca. Quantas vezes, o que eu fazia? Eu ia na biblioteca, antes de começar o semestre, no período de férias, eu pegava uma coisa de livro, eu pegava os livros já para poder eu ir ver qual é o livro que eu vou pegar e já reservar no primeiro dia. Fazer isso também. Entendeu? E Antigamente era assim, cara. hoje em dia, o cara vai dizer assim, não, isso aqui eu mando na internet, eu pergunto não sei o que e tal. Uma coisa que eu falei pro Mitoso, eu estava fazendo uma especialização, aí eu estava testando o ChatGPT. Aí eu peguei e falei, vou fazer uma prova com essa porra aqui, pra poder ver. Meu irmão, tá pra fazer. Mas o cara aprende o quê? Nada, eu tava ligando Mitoso. Eu falei, Mitoso, olha que putaria, lembra disso? Eu falei, não duvido de nada. Mas já tem algum software que identifica a inteligência artificial. Mas só que também já tem um software que burla. Acho o brasileiro. Que identifica. Rapaz, o brasileiro vai resolver isso aí ligeiro. Entendeu? Já tem. Mas então assim. O certo mesmo é você fazer. Você pode até utilizar ali para você fazer tem que, e aí você tem que usar a inteligência artificial de maneira inteligente. Porque senão, meu amigo, você vai ser simplesmente um consultor. Aí você não vai criticar, você não vai saber se está sendo feito certo, se isso é o certo, se é errado. Você fica trabalhando numa superfície que você não vai conseguir ter uma conversa como a gente está tendo aqui em alguns assuntos. Porque foram muitos, viu? Foram muitos. Mas esse é um tema importante que você colocou, que chama a atenção para a gente engenheiro, né? E o que a gente observa no mercado. Não sei se vocês têm essa percepção, mas com colegas que eu converso, quando ele está entrevistando engenheiros entrantes que querem participar da empresa, ou conversando, dando aula, enfim, palestra, e dia a dia a gente tem observado que cada vez mais o engenheiro tem estudado menos. Né? Parece que assim, o fogo da busca do conhecimento, de aprender, de saber o como, né? Parece que ele ficou naquele porquê da universidade, que às vezes nem sei se ele teve todos os porquês respondidos, mas não vai atrás do como, que ele costuma dizer que é onde está a prática. Né? E a gente nota hoje cada vez mais engenheiros superficiais, engenheiros sem cabedal, tanto técnico, né,
quanto de cultura mesmo. A gente nota, às vezes, engenheiros que têm uma dificuldade enorme de conversar com pessoas, conversar com Interpretação de texto. difícil demais. Eu vou dar um exemplo. A gente às vezes faz um teste, não sei se é porque eu sou chato, mas às vezes eu peço para o engenheiro, quando ele está assim, que ele vem trabalhar e me põe para entrevistar, ou ter uma dinâmica com ele, eu peço para escrever uma redação. E eu dito um tema. Por exemplo, aqui, fale, por exemplo, do hidrogênio verde, a sua visão aqui, fale aqui da Europa atual. E assim, você fica besta com o que sai ali. E tem alguma coisa que às vezes eu pego que eu fico. A redação vem em letras De fundo. de fundo. Assim, o cidadão já lê pouco, então se ele lê pouco, ele tem uma dificuldade enorme de escrever, né? Então, além disso, ele não consegue articular, concatenar uma ideia que vem na cabeça, né? Então, isso preocupa demais, porque você entra numa discussão técnica que você assim diz, meu Deus do céu, lógico que tem muitos engenheiros bons, pessoas que saem muito bem, mas às vezes a superficialidade, você pega um concreto, a discussão em cima do concreto é tão superficial que você não entra nas patologias, o que é uma energia tardia, o que é uma reação agregado, qual é a sinergia que isso tem com o tipo de agregado que você está pegando, por que aquele mineral pode causar isso, qual é o variante que você está usando, por que você tem que ter uma atenção na cura, parece coisas e as coisas vão se indo e passando. Isso e é na terraplenagem, isso não é tudo. Você às vezes pega o colega da qualidade, você vê assim, fala só em processo, tá, beleza, mas cadê o produto? A especificação do produto. Quando eu olho só produto, não, mas o processo vai cobrir qualquer problema do produto. Esse mais do serviço, porque a qualidade tem que sair. São provocações que você vai vendo se aquele indivíduo está atualizado. Que nós falamos aqui de mercado, as pessoas estão ligadas nesses movimentos do que está acontecendo e das oportunidades e ameaças que ele mesmo tem, né? Então isso dá pena e cabe a nós, assim como estamos à frente, sem querer ter a pretensão de saber de alguma coisa, mas a gente se policia muito para tentar, pelo menos, orientar esses futuros gestores, futuros líderes que têm um potencial enorme, mas estão se acomodando na superficialidade das coisas. E acham que sabem muito. Hoje foi o nível lá pra cima, não pode cair. Porque normalmente a gente fala de resenha e tal, hoje foi só. O cara que é o candidato a presidente eu voto em ti, viu? Mas assim, só para poder complementar, cara, isso quando você entra na parte mais técnica e detalhamento técnico, vamos dizer assim, até pode ser algum momento o cara não entender XPTO, mas a superficialidade fica clara quando o cara não entende a atualidade. O cara não está sabendo o que está acontecendo na Rússia, ou na Ucrânia, ou com relação a Israel e tal. O básico, que é tipo assim, cara, não, você se interessa com notícia, com atualidade, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, XPTO, entendeu? E a galera tá muito presa, bicho, em informações rasas. Isso. E aí é isso que tá foda, entendeu? É um desafio hoje para gente. Isso que tá muito lidar foda. Com esse público. E quantas vezes, todos já 3 anos que a gente faz obra, praticamente. E todos não sabem. Às vezes eu olho assim, meu irmão, o que tá dizendo que preto é preto. Não, mas a interpretação sua. Mas tá escrito aqui, preto é preto. Quantas vezes, né? Não vai pra. Mas De obra, não. Não, mas não é de obra, não. É o contrário. É tipo assim, o cara interpretou o contrato que. Não. E no diário de obra, que diz que tá feito alguma coisa e não tá feito. Também. Então, é muito foda, cara. Porque o cara nem sabe que aquilo ali, o que tá escrito, aquilo ali quer dizer aquilo ali. Entendeu? Aí o cara, não, mas é porque eu pensei, não, meu filho, eu jovem. É assim que funciona, cara. E tá muito foda. E o cara fica com raiva de você, velho. O cara fica, ai, emoção. Ah, não, quem é? Ele pensa que é pra corrigir minha redação. É uma droga. E o pessoal não percebe que o objetivo não é a redação, no seu caso. O objetivo seu é, deixa eu ver se o cara tem o mínimo
para trocar uma ideia, para gestionar um negócio, o cara tem gana de saber como fazer, gana de Isso. engenheiro, entendeu? Para engenhar. Entendeu? E você... Criar, né, engenhar, isso mesmo. E tem um problema, que eu acho que o momento também é bem interessante, dentro desse não conhecer tanto, não buscar tanto, tem um problema hoje no nosso mercado, que é a saúde mental. A gente sempre que tem essa oportunidade fala, com os anos que a gente vai vivendo, vocês também devem ter visto e presenciado a quantidade de problemática de saúde mental. Né? A gente, engenheiro, às vezes, quando fala em saúde mental, na obra, a gente olha logo para o nosso nível operacional, né? O trabalhador ali do campo, esse cara, muita gente vai para o ambulatório, reclama disso. E há uma grande, eu vou dizer assim, ofuscamento, ou se esconde muito a saúde mental dos engenheiros. Eu vou deixar de falar porque eu tenho um exemplo. Pronto. Temos pelo menos uns 3, né? Então você imagine essa falta desse conhecer externo, imagine a dificuldade que o indivíduo tem de se conhecer internamente. Né? O problema hoje do engenheiro que eu noto, isso já era notório tempos atrás, no tempo da gente, ou mais antigo, mas o engenheiro ele tem um problema que muita da gente não gosta de gente. Né? Tem aquela turma lá antiga que diz, você é um calculista, na minha época, você é calculista porque eu quero me trancar numa sala, naquela época, mas eu quero ficar só no computador, não preciso lidar com gente. Né? Porque eu não gosto de gente, tenho uma dificuldade. É a minha primeira dor, porque tem que ganhar dinheiro e falar com o cliente, né? Ou senão procurar emprego. É o lance do caminho especialista. O cara pensa, não, você é um especialista. Isso. Só que quando o cara vai no caminho especialista, vai dizer assim, rapaz, o caminho de gestão, o cara ganha mais dinheiro que eu, mas eu sei mais que ele. Aí aí o cara quer migrar para cá. Só que ele já começou a seguir um caminho aqui que é difícil. Então, esse engenheiro que tem essa dificuldade, não gosta de gente, tem que lidar com gente, aprender a lidar com gente. Para lidar com gente, tem que gostar de gente. Você gostar de gente é um desafio, porque gente dá trabalho. Eu costumo dizer, olha, o cara está com raiva do trabalhador, do cliente, mas ele não precisa ter raiva, ele vai dar trabalho. Eu já ia dizer. Dá trabalho. Se gente dá trabalho, imagina peão, né, gente? Então, o que a gente vê mais hoje são engenheiros tem vários casos, né? Engenheiro. Eu fico besta com a quantidade de gente fazendo análise, que é muito bom, mas muita gente fazendo, tomando remédio aqui, que também é muito bom, mas que precisa de uma educação assim, emocional, se trabalhar, e a gente tem que orientar essa turma, né? Porque eu costumo dizer, um gestor, um engenheiro, enfim, ele tem que se ver como um jogador de alta performance. Então, assim, se ele não se cuida, se ele não dorme bem, se ele não se alimenta bem, se ele não vive em ambientes saudáveis, ele vai se degradar. Às vezes eu conheci vários engenheiros de alta performance que, de uma hora para outra, entram numa depressão. Tem casos de amigos que se suicidaram por problemática da saúde mental, começa com a bendita ansiedade, entra na depressão, e que a gente precisa se policiar nisso. Né? Então eu sempre digo para a turma, se cuidem, se conheçam, tenham o maior projeto da vida de vocês, não o projeto que vocês estão construindo, mas você mesmo. Esse é o seu maior projeto, porque você estando bem, Gilson, Mitoso, você está bem para fazer tudo. Qualquer coisa. Porque a gente nunca a gente está. É isso mesmo. E essa visão também faz com que nós, que às vezes somos uma classe muito desunida, porque o engenheiro é desunido, tenha a empatia de dizer, se aquele colega não está performando naquele momento, não é porque ele ele está. E a gente precisa criar mecanismos, no mínimo, entender o processo para trazer para a empatia, né? A volta a uma alta isso performance. Isso aí é uma empresa hoje com uma filosofia humana, né? Porque não, a empresa que vai ditado, né? Enquanto você estiver produzindo, então assim, muitas vezes você não está numa época boa, como você mesmo falou. Eu tive agora crise, ansiedade, principalmente eu acho que é a questão da distância da família. Tem todo esse ambiente que está inserido, né? Então assim. O trecho é doído, né? Demais. As questões do trecho que foi o que causou, que provocou a gente a criar esse canal. Muito legal. E aí essa questão de saúde mental é um tema bem atual, como
os outros que a gente falou hoje também, mas não só na área de engenharia, mas a saúde mental hoje das próprias crianças, né, cara? Então, assim, Tá muito frágil, a mente da gente tá muito frágil. a gente precisa conversar mais sobre o assunto. Então, assim, eu valorizo demais, converso com meus filhos sobre isso. Tento dar uma resiliência, uma inteligência emocional, para a gente poder, porque a vida não é fácil não. A gente Não é fácil. leva umas chibatadas no meio do caminho que o cabo é uma cavaleada. Por isso que no final dela, geralmente naquela lápide lá a gente vai ficar, né? No corpo tá lá escrito geralmente, descansa em paz, né? Porque você morreu, vai descansar agora e vai ter paz. A vida foi uma luta, aí ninguém parou não, né? Como filósofo. Ainda mais cuidando de peão. É. Ave Maria. Mas assim, cara, eu concordo todas as palavras que você acabou de falar. O Mitoso teve aí uma situação aí que ele realmente estava, o emocional ficou meio abalado, meio por conta disso, questão da família e tudo mais, a distância. E aí a obra estressa a gente também, né? A gente teve o colega que passou mal na obra também que ele falou, né? Que até o Alisson passou mal e também e tudo mais. Então, assim, a gente tem, pelo menos, assim, se a gente... O Bira, ele ficava roxo, né? Ele tinha... Eu acho que ele tinha até problema cardíaco na época, né? Então, assim... Esse foi o que fato, né? Isso, exatamente. E aí, assim, isso vai maltratando a gente, velho. E aí vai muito pra... Eu acho que você foi muito feliz na colocação, quando você diz assim, se conhecer. Porque na hora que você se conhece, você sabe o que é que você usa para desligar. Entendeu? Você precisa saber, conhecer, meu irmão, o que é que me faz desligar. Entendeu? E você ter esse desligar naquele momento e dizer assim, cara, aqui eu não quero saber de peão, eu quero saber desse problema. Ou então, deu 18 horas, é o que eu brinco, falo muito com o menino aqui. Eu falo, a gente tá aqui, deu 18 horas, bora tomar uma. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa sua palavra, o jeito que você falou, é exatamente isso. Se você se conhecer, você vai saber qual é a sua válvula de escape, o que é que você vai poder fazer para você se cuidar. Entendeu? Isso é muito importante. Você citou o exemplo de Mitoso aqui. Me permita aqui, eu trago sempre esse tema, porque eu passei também por isso. Eu, há uns 2 anos atrás, eu não imaginei nunca que ia entrar numa depressão. Nunca. Lógico, respeitava, conhecia, mas eu me sentia mais... Dizer, não, eu sou um cara equilibrado, eu estou centrado, eu estou nisso, então tá normal. Em determinado momento, eu estava realmente muito atarefado e cansado, né? Mas não reconhecia isso. E me pego andando num shopping e, de repente, não sei porquê, comecei a me agoniar e as pessoas pareciam que estavam me sufocando. Né? Fiquei agoniado e acabei saindo e fui para o carro, transpirando e ofegante. E fui entender que eu tinha tido uma crise de pânico. Uma coisa que eu lia, tá? Eu pensei, que eu estou com esse negócio. E aquilo me abalou. E eu me sentia muito triste, né? Melancólico. Eu sempre tive essa introspecção e fui reconhecendo isso. Não estou legal. E comecei a mergulhar na tristeza e fui diagnosticado com depressão. Passei 3 meses longe de obra, voltei contra a indicação dos médicos, achei que estava recuperado, e os médicos disseram, se você voltar, você não vai performar, vai se frustrar e vai se desgastar muito, porque o seu perfil é aqui comprometido. E não deu outra, eu acabei pedindo para sair e tudo mais. E depois disso aí, eu fiz vamos dizer assim, remodelei meu modo de viver. Assim, uma das coisas que eu disse, eu troquei o remédio, que eu não gostava, mas respeito, tomei muito pelo exercício físico. Então, hoje, no final do ano, pretendo fazer o Ironman aqui, 70.3, né? Então, eu passei desde aqui, mergulhei nos exercícios
mergulhei em meditação, né? Não fazia nada, mas comecei a fazer meditação, mas tive a maior lição da minha vida, porque como a gente precisa valorizar a saúde mental. Porque quando eu me descuidei, e eu sempre agradeço muito a Deus pelo apoio e por ter me dado consciência de sair rápido. Porque, como eu falei, eu perdi amigos que entraram com uma competência enorme, feitos na vida, bem-sucedidos, e não conseguiram sair. Então, assim, eu cheguei a ir a 2 horas de 2 pessoas que eu tinha e tenho o maior respeito, mas que quando visitava eles diziam para mim, Deus, eu não consigo sair. É uma tristeza. A depressão, como diz, é algo que faz alusão à depressão. Você desce, vai ter uma catarse, o psicólogo vai dizer, você tem um encontro com você mesmo, mas você não consegue sair desse encontro. Você fica ali remoendo e acaba entrando numa patologia mais grave. Mas resumindo essa história, por isso que a gente precisa se cuidar. A gente não é, a gente está. Você entender que a gente está mudando a cada momento. E a gente, para ser alguém performático, para cuidar das nossas famílias, dos nossos filhos e continuar sendo feliz, tem que se cuidar. Para poder conduzir pessoas e projetos com êxito. Né? Isso é importante. Eu acho que fechou com chave de ouro, viu? Porque eu até disse, não é por coincidência não do espaço, né? Do espaço Eu falei demais já. Não, foi ótimo. Foi massa. Vou até aproveitar, né, que hoje a gente está gravando. A gente começou a gravar, a gente estava gravando presencial, aí com a distância a gente começou a gravar remoto, híbrido, às vezes um convidado presencial, hoje distante, e hoje a gente está gravando presencial de novo, num espaço novo para a gente aproveitar. Eu acho que é importante essa comunicação próxima, você tem uma... É diferente, né? Uma interação melhor. Então, sim, queria agradecer e obrigado, Denilson. É isso. Eu que agradeço o convite, para mim foi uma alegria enorme. Obrigado. Mas eu agradeço demais, foi várias lições aqui que você deu pra gente aqui. Aprendi com vocês. Eu agradeço demais. Essas últimas palavras suas, assim, foram inspiradoras até, tá? E eu agradeço demais. Acho que o Mitoso viu vários flashes aí da vida dele, eu também vi vários flashes da minha. Minha principal válvula de escape é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, sabe qual é? Videogame. Eu levo meu videogame pra toda obra, né? Ele sabe. O meu videogame é a minha. Eu chego, tô com raiva. A sala de descompressão, né? Agora, A maioria dos escritórios hoje novos tem a negócio da sala de descompressão, né? Que é um videogamezinho, uma sinuca, não sei o quê. E a gente usa muito, tem os campeonatos de futebol. Tem que classificar, e às vezes a gente faz um churrasco. Lá na empresa a gente tem a filosofia de que uma vez por mês é obrigatório ter um evento para poder esparecer um pouco. Mas a gente fazer uma vez por semana. Mas, cara, muito obrigado mesmo, cara. Eu tô muito feliz demais. Mitozão, sempre parceiro. Também. Tamo junto. E vocês aí, pessoal, ó, curte, comenta, compartilha. Fala aí o que, é que você achou aí do nosso mestre aqui, dinossauro. Bondade sua. Falou igual pro Fernando agora. O Fernando só chama ele de mestre. Meu mestre, meu. Abração, Fernando. Ajudou também que acontecesse aqui. Valeu, Fernando. Ajudou mesmo. Abraço, pessoal. É isso aí, pessoal. Bufo, Bufo, canto. Valeu.